Vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, no aramaico, que traduzido quer dizer Dorcas, no grego. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecida por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor. Deixa nós falarmos algo nesta manhã que nos encanta, que nós temos toda a certeza de que se trata de algo sobrenatural, algo tremendo. Esta moça, ela tinha a profissão, era uma artesã, e ela trabalhava com tecidos, fazendo vestidos e túnicas e agasalhos para os pobres. Ela atendia ali os pobres. Um casaco para uma criança que estava passando frio. Então Dorcas atendia essa comunidade ali onde ela morava. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes, ao meu irmão, que há uma palavra no livro de Salomão que diz: aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Veja só que uma pessoa, ela pode com as mãos contribuir, com as suas mãos, você pode contribuir muito para o serviço do Senhor. E o Senhor diz no Evangelho: vós sereis meus discípulos, se deres muito frutos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha que coisa encantadora, maravilhosa. É em trabalhar, é em estender a mão ao pobre, é não tapando o ouvido ao clamor do necessitado, é amando o nosso próximo, o semelhante. Quando você tem a capacidade, você entendeu esse princípio de Deus, e você ama o seu próximo, as pessoas vão conhecer, ter uma definição sobre você, que você de fato é discípulo. Nós estamos falando de uma discípula, irmão, uma discípula chamada Tabita.
no bom aramaico, mas no grego era traduzido por Dorcas. E a palavra de Deus diz que essa estava cheia de boas obras, esmola que fazia. E, na verdade, subitamente, sem muita explicação, mas que nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, ela enfermou e morreu. Diz o Espírito Santo aqui no versículo 37 do livro de Atos, no capítulo 9. E lá, tendo-a lavado, o corpo ali, eles levaram ela e depositaram no quarto alto. Agora, veja quem vai entrar nessa história. Quantos apóstolos tinha Cristo? 12, né? Mas quem estava por perto ali? Poderia ser o veterano João, o discípulo do amor. Certamente ele teria feito uma obra maravilhosa, semelhante a esta que Pedro fez. Poderia ser Tiago, o pastor de Jerusalém, ou qualquer um outro, mas era Pedro. Pedro estava por ali, porque o Espírito Santo quer colocar nessa história não um dos outros apóstolos, mas Pedro. Ele estava ali em Jope, como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens rogando que não se demorassem em vir ter com eles. Olha que coisa maravilhosa. Levantando-se Pedro de Jope, foi apressadamente com os 2 lá para Lida, onde estava o corpo, num quarto alto de Dorcas. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos imaginar que essa moça fosse uma crente, salva como pelo fogo, mas que não tivesse tido uma vida cheia de boas obras e de esmola. Eu pergunto para o meu irmão, eu pergunto para minha irmã, será que a oração teria sido ouvida? Porque na verdade diz, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará no momento futuro, e que não sabemos exatamente as condições, as circunstâncias, mas nós sabemos que o Espírito Santo respalda ali, dizendo assim, ele dá o desfecho dizendo assim, também clamará e não será ouvido. Agora, eu fiquei imaginando esses santos ali em Lida, onde morava Dorcas. Ninguém tinha a capacidade para ressuscitar uma pessoa, porque mandaram chamar Pedro. É porque eles não sabiam, ou eles imaginavam que não estavam preparados para fazer um milagre tão tremendo como esse, tirar uma pessoa que já fora abraçada pelos braços da morte e ressuscitá-la e entregar ela novamente às viúvas e aos santos ali daquela região. Mas eles foram chamar Pedro, e Pedro veio, rapidamente, e eles levaram-no ao quarto alto. Pedro vai aceitar a sugestão deles, Pedro vai aceitar a guia daqueles santos ali até um determinado lugar, porque diz versículo 39, quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Veja só, indicaram a direção aonde estava o corpo de Dorcas, e ele viu que as viúvas ali rodeando ele, chorava, mostrando as túnicas, os vestidos que Dorcas fizera quando ainda estava com elas ali. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Veja só, agora o apóstolo vai começar a exercer o seu ministério. E quantas vezes, queridos, a lágrima,
as nossas lágrimas impedem o agir da fé. É emoção, que às vezes é um estorvo, sabe? Atrapalha o agir da fé. Pedro mandou que elas saíssem daquele lugar, e certamente a Bíblia conta que ele adotou uma postura espiritual, pôs-se de joelhos, porque de joelhos, meu amado, a bênção é muito maior, o milagre é sobrenatural, é tremendo. Pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, agora veja só, eu estava meditando nesses dias, e lembrando das ressurreições, não é? E principalmente daquela que fez Jesus, quando ele ressuscitou a filha de Jairo. E o Espírito Santo ministrando o meu coração, até que eu pude compreender, até que ele abriu a minha mente e colocou no meu coração de fato o que ele queria me ensinar. E eu lembrava da frase de Jesus ali, com a mãe daquela menininha de 12 anos, o pai que era Jairo, Pedro, João e Tiago. Olha quem está no quarto, fechado, Pedro. E lá Pedro ouviu Jesus falar uma frase que Marcos traz no seu evangelho: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te, ergue-te. É isso que nós aprendemos, foi isso que aconteceu ali, e exatamente foram essas as palavras que Pedro ouviu ali. Agora uma outra situação, pós, e Pedro está num lugar, e tem gente por ali pranteando e chorando. Agora, quando Jesus chegou ali naquela ocasião, as pessoas riram, porque diziam que ele não estava muito bem, não é? Psicologicamente, porque ele tinha dito que a menina não estava morta, mas dormia, e riram-se dele. E a Bíblia diz que ele mandou sair toda aquela multidão. Pedro é um aluno fiel. Ele manda sair toda aquelas pessoas que estavam ali, agora as viúvas, agora pessoas santas, a igreja ali daquela região. Mas ele manda sair e entra para o quarto e certamente fixa os seus olhos no rosto do mestre. E ele está lembrando: naquela ocasião eu estava lá, e o mestre disse, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E agora eu estou também com uma moça aqui, é um corpo aqui na cama, nesse lugar alto, e a mão do mesmo Deus há de agir. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. E Pedro, ele vê Dorcas ali, depois que ele se põe de joelhos. Isso é uma posição, um coração quebrantado, jamais o Senhor rejeitará. E ele orou ao Deus do céu, voltando-se, veja, que ele estava numa posição, de repente ele volta para o corpo. Ele estava recebendo as instruções do Pai, ele estava recebendo as instruções de Deus. Ele volta para o corpo, muda de posição, volta para o corpo naquela cama no lugar alto, e ele vai liberar a mesma palavra, porque ele está lembrando, aquilo está vivo na mente dele, porque é a mesma situação. Se trata de duas pessoas mortas, uma menina um pouco mais jovem, e agora uma moça, né, de uma certa idade, uma artesã ali de Lida. Mas Pedro, ele precisa realizar esse milagre, porque lá fora tem gente esperando. Nós, os pastores, nós temos que fazer alguma coisa
miraculosa. Por quê? Porque tem gente aguardando. Tem gente na fila, aguardando o resultado das nossas orações. Tem gente esperando de nós. Tem gente que se espelha em nós. E usados pelo Espírito Santo do Senhor, nós temos que fazer milagre e milagres sobrenaturais e cumprir a palavra do Senhor. Que nós faríamos milagres tais quais Jesus fez e ainda maiores, diz assim o Espírito Santo, que não é nenhum exagero. Isso é uma realidade. Isso pode acontecer. Mas Pedro vai liberar uma palavra no mundo espiritual, e é isso que o Espírito Santo me ensinava. Jesus Cristo, ele disse: Talita cumi. Pedro vai dizer as mesmas palavras, só que falta uma coisa. Irmão, será que não está faltando alguma coisa? Eu vou dizer em nós, eu vou me incluir. Será que não está faltando uma coisa? Para que nós possamos realizar grandes obras no serviço do Senhor, conseguirmos grandes façanhas. Pedro diz: Tabita cumi. Qual que é a diferença? Apenas uma letra. Apenas uma letra. Tabita cumi. Levanta-te. E ela levantou-se. Porque Pedro sabia que de Pedro para Jesus sempre faltaria alguma coisa, sempre falta alguma coisa, sempre faltará alguma coisa, porque Pedro é Pedro, e Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. E Deus bendito eternamente. Pedro era pecador em Cristo, nunca teve pecado, como diz a palavra de Deus, ele era santo, imaculado e separado dos pecadores. Apenas esta a diferença, apenas uma letra, uma pequena falta. Tabita cumi. E Dorcas abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você com relação à agulha de Dorcas. Eu não sei se você já ouviu, mas já meditei sobre isso, já preguei sobre isso. A agulha de Dorcas. Veja que coisa importante. A funda de Davi não é mais famosa do que a agulha de Dorcas. Olha só, que coisa maravilhosa. O bordão de Moisés não é mais famoso do que a agulha de Dorcas. A capa de Eliseu não é mais famosa, não é mais famosa do que a agulha de Dorcas. Apesar de ter tecido também a capa de Eliseu. Os chofares dos sumos sacerdotes, o chofar do sacerdote ali, no círculo ali de Jericó, esses chofar não são mais famosos do que a agulha de Dorcas, porque são objetos que foram usados no serviço do Senhor, para fazer a obra de Deus, para levar conforto a todas as pessoas. Grandes coisas ficaram no esquecimento e foram destruídas e deixaram de existir, como grandes impérios. Mas a agulha de Dorcas, ela continua fazendo a obra até hoje, porque tinha muitos discípulos ali, tinha muitas pessoas que se espelhavam nela, pelas suas boas obras, pela caridade. Enquanto as pessoas falavam, os pregadores ali daquela região falavam, Dorcas estava ouvindo, absolutamente em silêncio, porque há tempo para estar calada. Viu, irmã? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há tempo para estar calada. Há tempo para falar, como diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos falar da Rádio Dorcas.
Porque houve uma ressurreição. Nós queremos falar da Rádio Dorcas Web, uma emissora online. A Rádio Dorcas é um projeto da Maná, mas antes de ser um projeto da Maná, é um projeto de Deus, para estar levando vida até você, até a sua família, até o seu lar, até aos vossos corações. A Rádio Dorcas Web, nós temos uma programação musical, os testemunhos, a curiosidade sobre o pastor. Nós temos as vinhetas que falam dos macedônios, que são os mantenedores da obra de Deus. O macedônio, pode ver que ele traz o dom na própria palavra. A Rádio Dorcas Web, ela fala também da programação Postura de Fé. É o programa com o pastor Silas José, que leva esse nome que foi dado pelo Espírito Santo, Postura de Fé. P de postura, F de fé, PF, prato feito, que lembra comida. Porque quando nós estamos dando comida ao povo de Deus, como nós estamos fazendo nesse momento, dando comida a você que está do outro lado, nos vendo e ouvindo, nós estamos fazendo a obra de Deus. E ai de nós, ai de mim, se não pregar o Evangelho. O Senhor Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer, naquela ocasião da multiplicação dos pães ali. A Rádio Dorcas Web, essa emissora nasceu no coração de Deus, com um dos objetivos é ressuscitar, porque no caso de Dorcas houve uma ressurreição, pelas mãos do Espírito Santo do Senhor, guiando ali as mãos de Pedro, o cérebro dele, o coração dele, as emoções dele, a vontade dele, a autoridade dele, o poder de Pedro. Houve uma ressurreição. A Rádio Dorcas Web, emissora online, ela nasceu, foi criada para ressuscitar sonhos dentro de você, sonhos que você, na verdade, você já tinha esquecido. Pastor, eu já tinha esquecido desta palavra, eu já tinha esquecido desses sonhos. Pastor, eu tenho os projetos engavetados, na verdade já estão empoeirados. Tira esses projetos da gaveta, coloca aí quando nós estivermos ministrando, porque a Rádio Dorcas, pelas ondas santas e curadoras da Rádio Dorcas Web, Deus vai transformar os seus sonhos em realidade. Glória a Deus. Porque isso nasceu no coração de Deus, porque nós temos convicção, nós estamos certos, nós temos serenidade para pregar isso, estamos em paz para pregar essa palavra, e você receber o milagre aí do outro lado. A Rádio Dorcas Web, ela vai transformar os seus projetos aí em coisas vivas, vai sair do papel e vão passar a existir, porque você precisa fazer projetos, você precisa fazer planos. A Bíblia tem muitos lugares que fala isso, de você fazer plano, mas a resposta certa vem de Deus. Mas a resposta certa de Deus vem mediante os seus planos, vossos planos. Você tem que fazer projetos. Se projetares alguma coisa, tudo te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha só o que diz o Espírito Santo, ou o que ele traz ao meu coração. Que coisa maravilhosa. Então você pode imaginar a importância desta emissora para todos vocês que nos ouvem neste momento, estão vendo este vídeo em qualquer lugar. Pode ser agora em maio, né? Dia 1º de maio, dia do trabalhador, um feriado nacional, ou em qualquer lugar, qualquer dia do ano, você ver esse vídeo, você vai ver a maravilhosa coisa que é estar ouvindo a Rádio Dorcas Web, porque é uma programação santa, ondas santas e curadoras. Veja que coisa maravilhosa. Então, meu irmão, sintonize, e é muito fácil você nos encontrar. Temos no YouTube, né? Maná Celeste, o canal livre no YouTube, Maná Celeste. E também nós temos
o site da igreja, o site da Maná, www.ministeriop.com.br. Você entrou nesse site, clicou lá, vai aparecer a janelinha com a Rádio Dorcas Web. Você clica lá, você já está ouvindo, já estará ouvindo a programação da Rádio Dorcas Web, acessível a todo o nosso povo, o povo brasileiro. Então, lembrem-se disso, que Dorcas foi ressuscitada e continuou uma obra. Esta emissora veio para ressuscitar os seus sonhos. Amém. Tirar os seus projetos da gaveta, das gavetas, não é? E você continuar aquilo que estava parado. É a sequência dos seus projetos, dos seus sonhos, pelas ondas santas e curadoras da Rádio Dorcas Web. Nos ajude aí, falando dessa emissora, não é? Compartilhando. E na medida que você for abençoado, entre em contato conosco, os endereços aí, né, virtuais. Você vai entrando em contato conosco, testemunhando aquilo que Jesus fez na sua vida. E com certeza isso ajudará muitas pessoas, para que essas pessoas de fato possam ser impactadas pelo milagre sobrenatural que Cristo fez na sua vida, através da minha voz e das ondas santas e curadoras da Rádio Dorcas Web, acessível, né, a todo o nosso querido Brasil. Deus abençoe e até uma próxima, e fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glórias e glórias a Deus. Amém, Jesus.